generosamente. Obrigado Amém. mesmo. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por essa noite, irmãos. Sempre que chego aqui, chego com muita alegria no coração, pelo privilégio e a oportunidade que recebo de compartilhar a palavra. Chego também sempre com muita reverência. Esse é o lugar que Deus nos fala, esse é o lugar que Deus tem nos falado. Toda semana Deus tem sido fiel e generoso conosco. Quando estou sentado também, eu fico com muita alegria pelo que Deus tem feito na nossa igreja e tem nos abençoado sempre através dos pastores e tem sido mesmo generoso conosco. Fico feliz quando Deus nos fala de maneira tão inspirativa aqui na condução da celebração, através do irmão Ricardo, trazendo para nós essa ambiência de devoção. Eu, no domingo, tive a oportunidade de ouvir o pastor Pedro pregando e fui impactado pela palavra da manhã, como Deus falou no meu coração. Por isso que eu chego aqui com alegria, mas eu chego com reverência também, porque esse não é o outro lugar, senão o lugar que Deus tem falado ao seu povo, amém? De muitas maneiras, de várias formas, Deus sempre é fiel, porque aquilo que Ele faz, irmãos, tudo que Deus faz é muito maior do que aquilo que nós somos. Por isso que Deus vai fazendo na multiforme graça, na multiforme sabedoria, através de várias pessoas, Ele vai nos abençoando. Por isso que quando a gente diz assim, às vezes só de chegar na igreja e você dar um abraço no irmão com alegria no coração, às vezes você está sendo instrumento de Deus para abençoar o irmão que está do seu lado. Você acredita nisso? Amém? Porque Deus está agindo através do seu Espírito. Deus nos fala através do louvor, Deus nos fala através das orações. É Deus que cuida do seu povo, é Ele que tem cuidado de nós. Irmãos, eu comecei a pensar sobre a palavra que Deus colocou no meu coração, a partir do texto do Êxodo. Êxodo 14, falei do pastor Pedro, aconteceu comigo como aconteceu com ele de manhã, uma frustração sem medida, porque eu puxei e ele quebrou de novo. Graças a Deus. Êxodo 14, versos de 1 a 15. Você mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, porque daqui a pouco nós vamos à leitura do texto. Irmãos, e eu comecei a pensar sobre mentalidade. Mentalidade. Há uma cultura se instalando no nosso tempo, e eu não sei se você já tem acesso a essa reflexão, que de alguma maneira os empreendedores chamam de mindset, que é mentalidade do tempo. Então, existe uma mentalidade sobre aquelas pessoas que querem estudar e fazer uma formação extensa. Então, há uma mentalidade acadêmica, a pessoa faz o bacharelado, ensino médio, bacharelado, e já projeta mestrado, doutorado, para quem quer seguir uma carreira acadêmica. Os teóricos também vão dizer que aqueles que querem avançar nos seus empreendimentos pessoais, seja do empreendimento pequeno, médio, grande ou grandes empresários, qualquer um que queira obter sucesso nos seus negócios, nas suas atividades comerciais, vão precisar construir uma mentalidade a respeito do seu negócio. Então, se você quer ser especialista em laranja, você vai precisar saber sobre a cultura da laranja, de onde ela vem, qual é a melhor, quais são os mais variados tipos. É mindset, é a mentalidade sobre aquilo. A mesma coisa vai acontecendo nas mais diversas áreas da vida. Há uma ideia sobre, eu quero que a minha família seja bem estruturada. E essa é mesmo uma realidade, irmãos, que graças a Deus nós estamos avançando como igreja nessa área. Sabe por quê?
Porque por muito tempo se deixou de lado aquela ideia de pensar a estrutura da família. Ah, eu não preciso estudar sobre formação de família. Sim, todos nós devemos. Ah, quem vai ser pai deve começar a fazer os cursos sobre paternidade, sobre maternidade. Os desafios são grandes, cultura de família. Se vai casar, então deve sim fazer o curso de noivo, se preparar. Ah, se já casou, seja com pouco tempo, com muito tempo de casamento, deve sim investir nos cursos, casados para sempre, então nas ministrações, nas oficinas de família, porque toda vez que a gente é provocado sobre algo que estamos vivendo, toda vez que a gente reflete naturalmente, a gente percebe onde estão os nossos vícios, a gente percebe onde estão as nossas fragilidades, a gente encontra potenciais para responder aquelas que são as nossas necessidades, mentalidade. E sabe, irmãos, me parece, ou melhor, eu tenho certeza, na caminhada cristã, é possível que a gente tenha várias mentalidades. Não significa que hoje eu me converti, daqui a 10 anos eu sou um especialista da vida cristã. Essa perspectiva não existe. Eu me converti há 30 anos atrás. Não há nada de novo que eu possa aprender. No reino de Deus, isso não existe. Porque no reino de Deus a perspectiva é: basta cada dia o seu mal. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós nessa manhã. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Deus faz tudo novo o tempo todo. E é por isso, irmãos, que a gente sempre deve estar diante da cruz, renovando a nossa mentalidade, para que no dia mau, no dia do desafio, no dia a dia, a gente se encontre diante da presença do Senhor, renovados por Ele. Êxodo 14, versos de 1 a 15, o texto bíblico vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará, mentalidade do faraó: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso, mentalidade de Deus, para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e os seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou as suas tropas. Mentalidade do faraó. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens da batalha do Egito, cada um com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento de Piairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Mentalidade do povo de Israel. Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixa-nos em paz.
continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Mentalidade do povo de Israel. Moisés, porém, disse, mentalidade do servo do Senhor, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Vamos repetir juntos, diga ao povo que marche? Diga ao povo que marche. Deus, que a tua palavra nos fale ao coração essa noite. Seja generoso conosco, para alcançarmos, somente por graça, a mentalidade, o pensamento que vem do teu trono de graça para a tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, toda vez que a gente se depara com essas ideias, elas nos suscitam pensamentos. Eu quero, a partir da leitura do texto, e eu penso que seja um texto conhecido de todos nós, como o nosso tempo é curto hoje, fazer 4 aplicações sobre possibilidades de mentalidades na caminhada cristã. Mas antes disso, é preciso que a gente esteja disponível, que todo dia a gente esteja disponível, que hoje, nessa noite, nós estejamos disponíveis. Sabe para quê? Para que o Senhor renove o nosso pensamento, para que o Senhor fale ao nosso coração, e para que o Senhor nos conduza à percepção de qual é o pensamento dEle para a nossa vida e para a nossa igreja, amém? Primeira percepção no texto, então, é sobre o pensamento e a visão de Deus para nós. O pensamento e a visão de Deus para nós sempre vai se revelar através da igreja de Jesus. O pensamento e a visão de Deus para nós sempre vai se revelar através da sua vida. Quando em contato com a vontade e com os propósitos eternos de Deus para a sua vida. E como é que a gente consegue enxergar quando a gente está pensando à medida dos propósitos eternos de Deus para nós? É muito simples. Parece que é algo complexo, mas é muito simples a gente descobrir se a gente está pensando a partir da ideia de Deus, ou se a gente não está pensando a partir das ideias de Deus. Muito simples. Sabe por quê? Porque depois do pecado só tem uma perspectiva que orienta o plano de Deus sobre a face da terra. O plano de Deus sobre as nossas vidas. Toda vez que Deus está agindo, tem 2 coisas acontecendo. A primeira, Ele está salvando o seu povo de todos os desafios que o seu povo está enfrentando. Junto e paralelo a isso, Deus está se revelando ao mundo como aquele que pode salvar o seu povo. É assim que funciona. O texto bíblico vai dizer que Deus, surpreendentemente, irmãos, manda que o povo acampe à beira do mar. Olha que coisa. É tão simples e tão ingênuo isso que Deus está mandando o povo fazer, que o faraó fala assim: ganhei o dia, os camaradas facilitaram o meu trabalho, porque eles foram acampar à beira do mar. Irmãos, quem que em sã consciência, está fugindo do inimigo, tem um monte de lugar, com um monte de saída, com um monte de possibilidades de fuga,
e caminha justamente para a beira do mar. Porque, irmãos, daqui para o mar é o seguinte: ou tu sabe nadar, e bem, atleticamente, e conta para não ter uns tubarãozinhos ali dentro do mar, ou então está resolvido o negócio, acabou. Fim da estrada. Imagina aqui, irmão, se eu fizesse um teste. Quem aqui nada bem? Levanta a mão. Ó, Renatinho. Daqui, desse grupão todo que a gente está aqui dentro, o único que ia falar, me dei bem nessa situação, era o Renatinho. E mesmo assim, mais ou menos, né, irmão? Porque esses dias o Renato me falou assim, estou precisando dar uma caminhada, pastor. Então, nada bem, mais ou menos, né? E a gente vai caminhar juntos, que a gente está na mesma parceria, eu e ele. Então, pensa comigo, que situação. Deus manda o povo para a beira do mar. O faraó diz, agora eu vou resgatar o povo e vou fazê-los de novo escravos. Irmãos, sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo ao povo de Israel o seguinte: quando vocês chegarem no limite, quando vocês chegarem no lugar onde vocês não virem mais saída, quando vocês compreenderem que não tem mais recurso possível nas mãos de vocês, para que vocês possam dar um passo para frente, um passo para o lado, um passo para o outro, um passo para trás, quando vocês disserem, Senhor, socorre-nos, aí é onde começa o agir de Deus, porque Ele pode todas as coisas. Compreenderam? Quando a gente diz, acabou, não tem mais jeito, como a turma diz aí, deu ruim. Deus diz assim, está só começando, fiquem tranquilos, porque vocês vão ver o agir e o livramento de Deus na vida de vocês. Ao mesmo tempo, irmãos, aquele povo egípcio, que até aqui reconhecia o faraó como a maior autoridade sobre a terra, a maior autoridade sobre eles vão, a partir daqui, reconhecer que tem um Deus todo-poderoso, que é maior que o poder do faraó e que pode todas as coisas. Esses dias, nós estávamos na praça e todo mês os jovens estão indo distribuir café da manhã. Já encontramos alguns irmãos aqui da igreja nessa atividade. Vão para a rua aqui no Largo do Bicão e vão entregar café da manhã. E aí alguém me perguntou, depois até os pastores me sugeriram, e a gente está considerando fazer, mas alguém me perguntou, pastor, por que a gente não leva uma placa? Porque tem muita gente que não vai se relacionar conosco se virem uma placa de igreja. Vai dizer, está querendo me converter. Então, estrategicamente, a gente leva o pão e o café. Vem tomar café conosco, que é de graça. Dá um abraço aqui. E quando chegar perto, você vai conhecer que Jesus está nesse lugar. Amém? Aí, irmãos, no último café, coincidiu de ser uma semana depois do penúltimo. E eu passei aquela semana dizendo a Vivian, eu acho que eu vou cancelar, porque vai sobrecarregar os meninos. E um dia após o outro, eu dizendo, eu acho que eu vou cancelar, porque vai sobrecarregar os meninos. E não cancelei. Eu acho que eu vou cancelar, porque vai sobrecarregar os meninos. E aquilo, de alguma maneira, não se concretizou. Quando chegou na quinta-feira, eu disse, bom, que o Senhor faça a vontade dEle. E aí os meninos vieram aqui para a igreja, nós tínhamos uma atividade também, a conferência pertencia no mesmo final de semana, eles vieram para cá, prepararam o café, compraram o pão, organizaram tudo, pegaram a barraca, foram para lá, mesmo sem que nós pudéssemos ir junto com eles. E aí, irmãos, eles voltaram impactados pelo que aconteceu lá, orando por muitas pessoas, e eles voltaram cheios de uma chama, assim, viva, do Senhor no coração.
E logo no fim da tarde, eu recebi um print do pastor Pedro Barbuto, com uma pessoa do nosso bairro, que nem sabia de onde era aquele grupo. Tirou uma foto ao passar lá e falou assim: eu não sei de onde é essa gente, mas o que eles estão fazendo aqui é muito especial. Ao mesmo tempo que Deus está salvando os nossos, Deus está se revelando para o nosso bairro, porque Deus tem propósito de salvação para com Vila da Penha, e é através da nossa igreja que Deus vai salvar esse bairro, amém, irmãos? É através da sua vida, é através da sua casa. Toda vez que você dá um testemunho que Deus fez algo pela sua vida, isso reflete na experiência do outro também. Pensamento de Deus sempre é um pensamento de salvar os seus e de se revelar aos outros. Segundo, o pensamento e a visão de Faraó, que é o pensamento e a visão do mundo. Irmãos, olha, como que eu descubro se alguém está pensando de forma mundanizada ou não? É toda vez que se opõe aos planos de Deus, para ter uma visão limitada do que está acontecendo no mundo. Nesse caso, dependência e humildade seriam a maneira de se postar diante de Deus. Sabe qual é o grande erro de Faraó, irmãos? Que é o grande erro dessa sociedade que a gente está vivendo. Faraó não reconheceu todos os sinais que Deus já tinha feito lá no Egito. Deus tinha mandado pragas, já tinha, por conta da desobediência dele, os primogênitos sofrido. Deus já tinha feito tudo. E sabe, irmãos, a gente vive dias que parece essa sociedade não enxerga os sinais. Agora mesmo o irmão orou dizendo: tantos os sinais de que o Senhor está voltando, tantos os sinais de que Deus está agindo. Irmãos, se eu fizesse aqui uma fila agora, uma fila de milagres que Deus já fez na sua casa e na sua vida, talvez você esteja pensando aí agora: não teria tempo suficiente para eu contar. Eu digo para vocês, eu não teria tempo suficiente para eu contar tantos os milagres que Deus já fez na minha casa e na minha vida, tantos os milagres que Deus já fez na minha família, tantos os milagres que Deus já fez na vida dos meus filhos, da minha esposa. Irmãos, quanta coisa o Senhor tem feito por nós, amém? Tanto que Deus tem feito. E como ainda, diante de circunstâncias, tantas vezes essa sociedade não reconhece o poder e a soberania de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, por mais que os dias sejam maus e o mundo esteja cada vez mais difícil, nós não podemos permitir que o pensamento que tome conta de nós seja um pensamento mundanizado, secularizado. O pensamento que deve habitar em nós é que Deus é poderoso sobre todas as coisas e em todas as situações. A gente não pode esquecer disso, irmãos. Pensamento mundanizado na criação dos nossos filhos. Pensamento mundanizado no relacionamento com os nossos cônjuges. Pensamento mundanizado na maneira como a gente faz gestão da nossa vida. Como a gente vive o nosso dia a dia. Ao acordarmos, a nossa mente precisa estar cheia de quem Deus é. Ao dormirmos, a gente precisa reconhecer com devoção que Deus é soberano sobre a nossa vida. Irmãos, podem os psicólogos, os líderes da sociedade afirmarem o que for,
o que for, o nosso pensamento precisa estar postado nas verdades eternas do nosso Senhor. Pensamento de Deus para nós. 3. Pensamento do povo de Israel. No primeiro movimento dos egípcios. Primeiro movimento, irmãos. Deus estava com o povo de Israel ou não estava o tempo todo? Estava. Deus fez milagres diante do povo ou não fez? Fez. Deus se revelou para aquele povo, irmãos, quantas vezes? Ao chegar ali, na beira do mar, aquela turma que não sabia nadar, diz: ora, Moisés, por que é que você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Por que é que a gente chegou aqui? E vejam, irmãos, a estrutura da reclamação do povo. Porque eles dizem assim: não tinha caixão no deserto, não tinha cova no deserto, para que a gente morresse por lá. No primeiro movimento, irmãos, de dificuldade que o povo tem, eles se sentem abandonados. Nesse caso, a resposta de Moisés é uma resposta de coragem e fé. Hoje mesmo, hoje ainda, vocês vão ver o livramento do Senhor. Os egípcios que vêm contra vocês, vocês não vão ver mais. E daí vocês vão ver que o Senhor tem cuidado de vocês. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, Deus nunca desistiu de você. No dia bom, Deus estava presente na sua vida. Amém? No dia mau, foi o Senhor que te sustentou. E se nós chegamos aqui, é o Senhor, o Eterno, que nos trouxe até aqui. E é Ele que vai à nossa frente, cuidando de tudo nos detalhes. O que a gente precisa fazer é encher o nosso coração de coragem e de fé. Amém? De coragem e de fé. Em último lugar, o pensamento de Moisés, que é o pensamento do servo do Senhor. Olha que coisa bacana, pensamento do servo do Senhor. Porque o servo do Senhor diz assim: hoje ainda vocês vão ver o livramento. E sabe, irmãos, que às vezes é mais fácil a gente falar: Deus vai cuidar de nós, do que quando o negócio aperta, a gente experimentar o cuidado de Deus conosco ali na mesma posição. Moisés vira para o povo e diz assim: hoje vocês vão ver o livramento do Senhor. Se pulasse a cena, eu imagino que Moisés estava dizendo: Senhor, o que eu vou fazer? Os camaradas estão vindo aí, Senhor. Falei que vai dar certo. Faz aqui, Senhor. O que eu faço? Qual é o plano? Eu imagino Moisés ali na beira do mar, aquele tanto de gente, irmãos. Gente nova, gente velha, gente de tudo quanto é jeito. Animal, casa, comida, tudo. Tudo. E ele olha para Deus e diz: Senhor, o que nós vamos fazer? Ah, irmãos. E aí de novo Deus enche Moisés do pensamento dele, que é o pensamento que deve habitar o meu e o seu coração, que deve encher a nossa mente. Sabe o que Deus diz para Moisés de maneira simples? Diga ao povo que marche. Por que você ainda está esperando? Marcha para onde, irmãos? Para onde que o povo tem que marchar? Falar e pensar aqui nessa situação é sossegado. Marcha numa estrada firme. Marcha num caminho bem construído. Marcha em direção ao mar. Porque quando tocar o mar,
o Deus que pode todas as coisas vai abrir o mar e vocês vão passar com o pé em seco, porque Ele tem cuidado de nós. Você crê nessa palavra? Amém? Essa palavra toma o seu coração e toma a sua mente também? Então, diante do desafio, diante da dificuldade, a gente nem deve ter o pensamento de Faraó, e o pensamento de Faraó é o pensamento do mundo. Esquecer do Deus que pode fazer todas as coisas. A gente nem deve ter o pensamento da dúvida. Por que que você me trouxe até aqui? Mas o nosso pensamento deve ser aquele que Deus provoca. Vamos marchar. Vamos avançar. Está com dificuldade na sua casa hoje? Marcha. Está com problema com os seus filhos? Marcha. Está com angústia sobre o que Deus vai fazer com a sua fé, irmãos, com a sua espiritualidade? Marche. Qual é a ordem de Deus para nós? Diga ao povo que marche, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor te encha com o pensamento dEle. Se você puder, fica de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Mas antes de orar com você, eu queria que você abraçasse alguém aí do seu lado. Que você chegasse perto. Mas não é um abraço, aquele abraço, ei meu irmão, Deus abençoe, não. Abraça mesmo, fica com ele um pouquinho aqui, perto de você. Segura aqui, ó. Olha, irmão, trabalhei o dia inteiro, tudo bem, mas fica aqui pertinho de mim. Segura aí um pouquinho. Segura um pouquinho e diz assim, ó. Em nome de Jesus, marche. Porque Deus vai abrir o mar. E Deus vai cuidar de você. Fica um pouquinho aí com o seu irmão. Dá aquele abraço, que ele precisa desse abraço. Você também precisa desse abraço. De crer que Deus está cuidando de tudo, meus irmãos. Deus está na frente do povo dele. Deus nunca abandonou você. Deus é fiel. Deus jamais vai abandonar você. Em nome de Jesus. Senhor, a tua igreja está aqui. E nós somos o teu povo. E agora, Senhor, as nossas mentes estão cheias, ó Deus. Cheias do teu pensamento. Ó Deus, e agora, Senhor, não cabe na nossa mente nem o temor, nem a ansiedade. Ó Deus, não cabe na nossa mente, ó Deus, nem a murmuração. Não cabe na nossa mente, ó Deus, o receio se vai dar certo ou se não vai dar certo. Porque nós entendemos a tua palavra. Diante disso, como igreja, nós estamos a marchar, Senhor. Nós estamos dispostos, disponíveis, Senhor, para caminhar na direção que o Senhor tem feito. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor vai abrir o mar, que nós vamos passar a seco e que nós vamos encontrar a terra prometida, a terra que o Senhor já preparou para o teu povo. Por isso nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua palavra enche o nosso coração. A tua palavra nos anima, Senhor. A tua palavra nos motiva, Senhor. Que a gente jamais perca qualquer motivação. Nós sabemos, ó Deus, o tanto que o Senhor tem feito aqui nessa igreja, através dos irmãos, do serviço dos irmãos, da disposição dos irmãos. Ó Deus, que nenhum fique desanimado no caminho, Senhor. E aqueles que estiverem por desanimar, que recebam esse abraço, Senhor. Esse abraço, ó Deus, que vem no pé do ouvido e diz, vamos marchar, vamos avançar, vamos continuar, porque o Senhor é conosco. Te damos graças. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agora